Olá, pessoal! Ciao a tutti! Bom, hoje a gente queria dividir um pouco algumas coisas do que a gente aprendeu nesse período que a gente conversava um com o outro, eu falando português, ela falando italiano ou ao contrário, e a gente queria compartilhar algumas coisas que a gente percebeu que, por causa da língua, do modo que o português é feito, eu acabava fazendo alguns erros em italiano e também vimos que as pessoas que estavam aprendendo italiano faziam esses mesmos erros. Quindi andiamo a vedere insieme i 3 errori del non fare in italiano. O primeiro erro é relacionado com o verbo gostar, também na forma gostaria. Por quê? Quando a gente fala em português alguma coisa que a gente quer fazer, o que a gente falaria? Por exemplo, eu gosto de viajar com meus amigos, ou eu gostaria de comer uma pizza hoje. E eu fazia dessa mesma forma em italiano, só que eu descobri que não, a gente não pode fazer 100% a tradução do jeito que a gente faria, considerando todas as palavras do português. Esatto, infatti in italiano non usiamo il de, che si utilizza invece in portoghese. Quindi la frase eu gostaria di viajar sarebbe in italiano mi piacerebbe viaggiare, oppure eu gostaria di comer, mi piacerebbe mangiare. Isso para mim sempre soava um pouco estranho, porque se a gente fosse falar em português, por exemplo, eu gosto viajar, eu gostaria comer, soa absolutamente ruim. É uma coisa um pouco estranha de falar, porque pra gente, quando eu falava essa frase, eu imaginava como se eu estivesse falando eu gosto comer carne, ou eu gosto viajar amigos, mas não é assim, porque se você falasse... Come un robot, diciamo. Mais ou menos. Mas se você falar em italiano, eu gosto de viajar, e você colocar esse de, vai parecer que você está falando igual o português, a mesma coisa de falar eu gosto de comer carne. Então, se você não quer soar assim, você tem que lembrar de cortar esse de e não colocar na frase. Esatto. Andiamo a vedere il prossimo errore da non fare. Outro erro que eu também fazia muito no começo é relacionado a como você se refere a um assunto que você já estava falando com uma pessoa. Por exemplo, se eu estou conversando de cerveja com a Silvia e ela me pergunta, que cerveja você quer beber hoje? E eu falo, aqui compramos ontem. Esse seria normalmente o caso. Probabilmente direbbe tutte, ma comunque torniamo all'esempio. Ela me conhece muito. Se ela me perguntasse, que cerveja você quer beber hoje? Eu falaria, aqui a gente comprou ontem. Outro exemplo, se a gente estivesse falando, você lembra o que eu te falei ontem? Eu falaria assim, ou seja, quando eu estou me referindo à coisa que eu falei, eu falaria, você lembra o que eu te falei ontem? Invece in italiano questo o che si tradurrebbe in quello che. Infatti la frase diventerebbe ti ricordi quello che ti ho detto ieri? Oppure, ritornando all'esempio di prima, che birra vuoi bere? Risponderei quella che ho comprato ieri. E adesso vediamo l'ultimo errore da non fare. Uma coisa que a gente também percebeu, por último, que eu acho que eram as 3 principais coisas que eu estava errando quando a gente estava falando de alguma coisa. Por exemplo, se a gente está conversando de uma viagem que a gente vai fazer e eu estou tentando convencer a Silvia de a gente não fazer um churrasco na Alemanha, mas fizer quando a gente for para o Brasil. A me ha già convinto. Porque com toda a picanha, por que a gente iria fazer na Alemanha? Mas enfim, se a gente estivesse conversando sobre esse assunto, para convencer ela, eu diria, e se a gente fizer no Brasil? Certo? Certo. Mas isso também estava errado. Esatto, infatti in italiano dobbiamo riferirci alla cosa di cui stiamo parlando, e cioè la grigliata. Quindi nella risposta dovremo utilizzare la parola la. Quindi se Lucas vuole convincermi a fare una grigliata in Brasile invece che in Germania, dovrà utilizzare la parola la per riferirsi alla grigliata. Quindi mi dovrà dire e se la facciamo in Brasile invece che in Germania? E esse lá é o que eu sempre esquecia, porque a gente simplesmente não usa e era também muito automático de simplesmente não dizer esse lá. Só que a gente precisa lembrar que no italiano, se a gente quiser se referir a alguma coisa que a gente tinha falado antes no assunto, a gente precisa dizer o lá ou o lo, dependendo se é feminino ou masculino. Facciamo invece un esempio con una parola maschile.
Se Lucas vuole invitarmi a un aperitivo, e spero lo faccia, ad esempio mi può chiedere vorresti fare un aperitivo oggi? E io posso rispondere vuoi che lo facciamo a casa o in un bar? Quindi utilizzerò lo al posto di lá. Bom, eu acho que esses eram os principais erros que eu fazia quando eu pensava em traduzir diretamente o modo que a gente fale. Para resolver isso, você tem que simplesmente falar e conforme você mais vai falando, mais você vai percebendo que tem esse erro e daqui a um tempo você vai passar a se corrigir. Foi isso que aconteceu comigo, porque algumas vezes, antes dela me falar quello que, quella que, eu já mesmo falava a mim mesmo, quello que. E poi vedrete che Lucas parlerà italiano meglio di me e alla fine sarà lui che dovrà correggermi. E ela vai começar a me corrigir em português. Bom, pessoal, Speriamo. é isso e até a próxima. Grazie, alla prossima. Ciao ciao.